Então, Isa, você explicou um pouquinho sobre, né, seu estudo, né, e a sua tese, e depois de entender esse mercado, focar em editoras que trabalham unicamente, né, e na sua base com quadrinhos, o que você acha que é o grande desafio, né, para esse mercado aqui no Brasil? O que falta para esse mercado alavancar ou ter aí uma resposta muito boa, ainda mais, né, considerando o que você falou aí da crise do mercado editorial como um todo, né? O que você acha que é o grande desafio hoje em dia deles? Do mercado editorial, o desafio é o modelo até então, que era de consignação, que muitas vezes gerava um ônus muito grande para as editoras, principalmente as pequenas. As grandes ainda têm de onde tirar capital, mas as médias, as pequenas, nem tanto. Então, elas precisam receber para poder pagar a produção do quadrinho, pagar quem trabalhou no quadrinho, a impressão, o licenciamento, todos os custos por trás daquilo. E você pegar um quadrinho, um livro e dividir ele em partes, você vai ver cada parte daquele livro, daquilo que você está pagando, aquele valor, né? 5% é para pagar o letreirista, ou 10% do direito do autor, ou às vezes 50% é do licenciamento, e dos outros 50% tem que tirar esse, né, os 5% Uhum. letreirista, do autor, você tem que tirar outros cursos, né? E que acabam sobrecarregando o valor final do livro, e Sim. o leitor acaba pagando isso, e muitas vezes, conforme a situação financeira, né, do leitor, muitas vezes não dá conta de bancar. Uhum. Então, igual eu falei, aqueles que têm melhor acesso são aqueles que têm renda para bancar a compra, né, do livro. E aí, para poder o editor dar conta, ou editora, né, dar conta dos custos Então, daquele você quadrinho. acha que os Então, custos. um é um modelo mesmo do mercado livreiro, Aham. né, já que com sucateamento e praticamente o fim das bancas, né, são poucas ainda que Sim, sim. vendem, né? Então, e modelos que fomentem essas poucas que ainda possam, por exemplo, a Panini distribui muito para a banca. JBC também trabalha muito com banca, New Pop são editores que trabalham muito com banca. Então, fomentar melhor, e também a questão das distribuidoras, né? Muitas editoras acabam dependendo desse modelo de distribuição, Uhum. que isso gera um ônus também, né? O distribuidor acaba pegando parte, uma parcela grande, né, para fazer isso. E hoje em dia, o que eu tenho visto, muitas estão fazendo loja própria, fazendo venda direta, marketplace, Entendi. né? E o outro fator que tem também gerado né, um pequeno impasse Sim. na concorrência, um pouco desleal, é a questão da Amazon, né? E Aham. acaba vendendo mais em conta do que uma editora vende, com o preço para ela pagar. O que ela tem que pagar, a Amazon dá conta de jogar por baixo, tem mais saída do que a editora pequena, a média, ou um independente, entendeu? Que Sim. precisa cobrar o preço cheio, né, de capa. Então, os modelos mesmo de concorrência e de fomento do mercado. Entendi. Mas você vê alguma coisa como se fosse alguma saída disso, alguma coisa que possa ser feita na sua visão, no seu estudo, o que poderia ser feito, né, para melhorar isso um pouco? O que você sente?
Olha, eu vejo os festivais, né? O FIC, CCXP, as bienais, onde os quadrinhos têm tido, têm entrado, né? Sim. Isso tem, né, esse contato direto com o leitor, com o público. Isso é um canal fundamental para qualquer editora Uhum. conseguir dar prosseguimento dos seus projetos, ter esse apoio. E um modelo que tem sobressaído muito bem, até que nos últimos meses para cá, desse ano para cá, deu uma decaída, mas até então tem sido o melhor modelo que é o financiamento coletivo via crowdfunding, Ah, que é o legal. Catarse, o Apoia-se, então, que são plataformas de financiamento coletivo. Então, lança um projeto, o Uhum. leitor, né, o interessado, financia a produção, né? Então, desde antes de ser lançado, ele é visto. Então, as editoras têm recorrido a esse formato como uma forma de viabilizar uma publicação. As Os editoras também. independentes já faziam, as editoras também têm entrado nisso. Algumas, inclusive, estão abrindo seu catálogo editorial via crowdfunding, Uhum. né, pelo financiamento coletivo, e estão montando seu catálogo só financiado por leitores, pelo público cativo, porque o público dos quadrinhos é um público muito cativo, Sim. muito fiel, principalmente se a editora, o editor não desaboná-los Uhum. quanto a entrega, quanto o prazo de entrega. A entrega chega embaladinho, bonitinho, sem amassar, porque capa dura, se amassar a lombada ali, fia, Sim, e não aí imagino broxou. mesmo. O que você falou, né? Deve ser assim, é um público muito fiel, deve gostar de cada detalhezinho, apreciar, né? E aí já fica esperando o próximo. Muito exigente. Então, e é um público, de repente, muito, é, como você falou, né? É cativo mesmo. Ele vai ficar esperando o próximo lançamento, ele vai ficar lá, né? Na pré-venda, querendo comprar, já garantir o seu. Então, realmente, uma catarse, uma vaquinha, uma coisa assim, pode antecipar um desejo, né? No caso da editora, já ter uma percepção da demanda, né? Porque aí ela se programa na sua produção, né? Que você colocou aí o custo, etc. Tem um grande custo aí de gráfica, né? De impressão e tal. Então ela já vai ver, olha, consegui aqui vender no pré-lançamento aqui um X. Então a gente vai entender essa demanda aí. E Entendi. tem uma diferença muito grande quando você pega um quadrinho licenciado com um quadrinho produção nacional. Por quê? Da produção nacional você tem toda uma equipe para poder ter que produzir, né? Revisor, designer, tal. E enquanto com licenciado, o quadrinho já vem pronto. Você basicamente trabalha com apenas o projeto gráfico, Uhum. a tradução e a Sim, revisão da tradução. Então, recorta pela metade. Mas, sim, em compensação, o licenciamento, né, os direitos autorais, aí, minha filha, aí pesa, entendi. entendeu? Aí pesa muito no orçamento, em detrimento das outras coisas que ele não gastaria tanto quanto se ele fosse produzir um quadrinho nacional. Tem as pequenas diferenças, Uhum. e a maioria acaba começando com licenciado para depois entrar no nacional. Então, eu senti, Isa, pelo que você falou, que quando essa editora ou até o autor chega próximo do público, tanto nas feiras, né, que você citou várias, como nas ações, né, de vaquinha e coisas assim que são prévias, né, e você tem uma conexão muito mais próxima com esse público que já é fiel, já é cativo, isso potencializa ali, Exigente. né? E, Potencializa. isso, essa aproximação com o público é uma coisa que o editor não é quem cria, quem faz, o desenhista, o ilustrador apenas, é o editor, ele tem que estar ali, atento, né, porque tem editor aí que está perdendo crédito Uhum. por bobagem, poderia investir melhor em alguns aspectos para continuar mantendo um público que inicialmente estava gostando, estava achando legal, e enfim. Então,
tá próximo ali, acompanhar, tá no meio ali, junto, ouvir, né? Porque tanto é que as primeiras revistas em quadrinhos, né, tinha lá a seção do leitor, né? Aham. A cartinha do leitor que recebia lá, não gostei, tem um erro aqui, não sei o quê. O editor ouvir o público. Sim, Hoje sim. em dia, tem rede social, gente. É. Então, assim, tem grupos em redes sociais, né, e tem associações, como, por exemplo, de pesquisadores, igual a Aspas, né, Associação dos Pesquisadores em Arte Sequencial, Uhum. que nós temos aqui em Minas Gerais. A Aspas é uma associação conhecida, né, que reúne pesquisadores do Brasil inteiro em torno da arte sequencial, né, que é os quadrinhos, principalmente mais quadrinhos, né, tem cinema também e tal, fotografia, mas os quadrinhos é o norte, né, assim, é o foco maior ali, né, é o que tem maior discussão, maior demanda ali, né, pessoal no grupo. Então, está inteirado dentro disso, né, Sim, do que estão falando sobre o quadrinho que eu faço. sim. E Tá aí você legal, tá bacana? falou, Eu continuo assim ou não? você falou, e o editor, como você falou que pela sua pesquisa, é o ator mais presente dentre, né, as diversas etapas dessa cadeia, então ele, com essa visão que ele está próximo ali de quem produz, está próximo ali da gráfica, está próximo ali, né, dos diversos pessoas que estão compondo aquilo ali, ele realmente, se ele, né, ouvir, né, porque as pessoas falam, reclamam, apontam, né, elogiam, indicam e tal, ele tem como, de repente, fazer essa aproximação e observar os feedbacks para melhorar e ver pontos de contato, né? A pessoa está, sei lá, no Facebook, cria uma comunidade, cria cupons, cria eventos fechados para colecionadores top, né? Aí você tem várias ações que você pode criar para otimizar aí e fomentar A esse. mídia, a imprensa, tem grupos de imprensa, né, trabalhando, de divulgação, de Hum. redes de divulgação, né, que trabalha com, por exemplo, como Fora do Plástico, tem o Literatura BR, tem o Universo HQ, tem os booktubers, né, os resenhistas, aqueles que realmente leem, aqueles que já acompanham mesmo, né, estão ali por dentro, ali, estão nos eventos, estão acompanhando, então tá atento a esses canais que estão falando, comentando, estão sinalizando, porque eles também recebem feedback do público, eles têm conversa com o público sobre o quadrinho, fazem clube de leitura, então tudo isso Os clubes. é, são fontes de recepção, né? Uma análise de recepção do que está sendo gerado, produzido, circulado, né? Agora, Isa, me fala uma coisa. Eu fiquei curiosa que você falou que foi jurada, né, de histórias em quadrinhos. Fala um pouquinho quais são as grandes referências aí do quadrinho no Brasil. O que que você vê assim despontando, o que você indica para o pessoal que quer entrar mais? Tipo, fica atento a isso, a esse autor, a esse, né, ilustrador, a essa editora. O que que tem aí surgindo de bom que você dá como referência? Olha, recentemente nós tivemos a nossa primeira CCXP Awards, que é o Oscar dos quadrinhos no Brasil, né? Aham. É tipo um Oscar mesmo do cinema, porém quadrinhos, se premia roteiristas, quadrinistas, editores, Legal. imprensa, tipo um Oscar mesmo, melhor quadrinho estrangeiro, melhor quadrinho nacional e tal. E no Jabuti, o quadrinho entrou na categoria do Jabuti em 2018, então é bem É recente. interessante, E é. foi uma luta que o pessoal da categoria teve para incluir os quadrinhos na. Porque se o Aham, livro infantil juvenil está lá, e os sim. quadrinhos, ele é praticamente o antecessor ao livro. O livro infantil juvenil, ele praticamente veio dos Aham, quadrinhos. sim, Então, por que os quadrinhos não estão lá? sim, Né? verdade. Então, foi uma luta vitoriosa da categoria, né? E aí,
há algumas lacunas, né, e tal, mas o Jabuti ele mostra bem a diversidade da produção em si, né? E o que eu vejo disputando lá, não só grandes nomes, mas nomes que até então a gente nem tinha ouvido falar. Uhum. Tá lá dando a cara a tapa e com trabalho fantástico, entendeu? Então é bacana a gente estar atento, né, a esses trabalhos, né, que estão saindo e de autores que não são anônimos, mas fazem um trabalho belíssimo. Você tem Assim. algum nome assim para dar para a gente Ó, depois? nós temos aí teve o que foi o autor da Ajuricaba, né, do quadrinhos da Amazônia, e eu esqueci o nome do autor. Eu entrevistei ele, acabei esquecendo. Tem o Gildati, né, que é lá do Pará, e o Gildati Júnior, que também venceu a CCXP, e concorreu também no Jabuti. Temos o Jefferson Costa, e o Marcelo é o Jefferson Costa, e o Rafael Calça, que fizeram as Graphic MSP Jeremias Pele, Jeremias Alma, né, retratando a figura do negro, né, no cenário, do personagem, né, da turma, né, era o personagem negro da Turma da Mônica, e também são trabalhos autorais muito bons, igual saiu no Pipoca Nanquim do Jefferson Costa, que é o Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias. Aí daí eu já falei 3, né? Dois do norte e um aqui do sudeste. Tem muita gente boa pra caramba. Já vai dar para a gente fazer uma boa pesquisa aqui depois, né? Já entrar mais nesse mundo. Ô Isa, vamos agora para as rapidinhas, aquelas perguntas assim de indicações, né? Para você, particularmente, quais são assim os livros que você de histórias em quadrinhos que você acha assim fantástico, na sua opinião, que você leu e aquilo te marcou? É um beabá. Tem que ser o beabá de todo leitor de quadrinho, tem que ler Will Eisner. Qualquer quadrinho do Will Eisner. Qualquer um. Então, esse aí tem que ser o abecedário dele. Ler o Will Eisner. Um documentário dele, né? Eu vi, fiquei impressionada assim com a vida dele. É impressionante. Então, ele como top, assim, tipo, tem que ter ele, né? Tem que comprar a ele. referência das referências. Seja o material teórico dele, seja o material quadrinho dele. Qualquer um dos dois caminhos. Quem quer começar a pesquisar sobre histórias em quadrinhos, não conhece muito, está meio perdido, está começando a ver aí alguns livros. O que você indica assim, de redes sociais, sites, redes sociais, Facebook, grupos, não sei o quê, para entrar, para a pessoa começar a se ambientar, entender mais e trocar ideias? Olha, tem Literatura BR comigo, solto lá tem um podcast de Literatura BR, a gente tem falado bastante no nosso podcast. Eu encabeço essa parte junto com o Natan e o Ivan, a parte quadrinhos. Maravilha. E tem o Fora do Plástico, também está nas redes sociais, Instagram, tem um grupo fechado também, né? Lá no Apoia-se, se apoia lá e entra nos grupos. Universo HQ, que foi onde eu entrei primeiramente. Tem Milena Azevedo, que fala muito dos quadrinhos do Nordeste. Samila Hidalgo, que está na Social Comics, né, que é um canal de quadrinhos digitais. A Social Comics é uma plataforma de quadrinhos digitais, né, online. Então, Samila Hidalgo é outra, e o editor-chefe lá da Social Comics é o Samina Liato, que é da Universo HQ.
Tem o Caruso, né? A Caverna do Caruso, né? Que é aquele ator de comédia Ah, o que já Fernando participou do Caruso. Zorra, Fernando Caruso, exatamente. Tem muita gente boa aí. Esse aí é só para citar alguns que eu tenho contato e acompanho dia a dia, direto, então são esses, assim, de início, assim. Aí deles já vão sair para outros. Uma coisa puxa a outra, vai levando, porque é uma rede de contato muito Sim, próxima, todo mundo se conhece, todo mundo ali, sim. entendeu? A Quando pessoa eu que fui no gosta FIC, deve trocar referência, igual você falou, tem a parte de leilão, né? Acredito que muita gente nem sabia que existia leilão, né? Das histórias em quadrinhos, então deve ser, né, os grupos que vão se falando muito, né? Para trocar ideia, né? o leilão, ele está mais Aham, no Facebook, né? Ainda permanece lá. Mas, assim, redes de contato para troca, conversa é o Telegram, WhatsApp, clubes de leitura, sim. gente. E é um grupo, assim, para quem está no meio, Aham, no nicho mesmo, na atuação, não é só leitor, está discutindo ou debatendo, mas quem está no meio, igual eu, o contato com a galera, assim, no dia a dia, quando você vai para o evento, encontra pessoalmente, aham. é uma coisa incrível, é como se fosse seu vizinho, como se fosse seu colega de quarto, é um negócio assim. Então, um puxa o outro, fala, não, deixa eu te apresentar fulano aqui, você tem que conversar com fulano, não, Aham. não fulano precisa. É assim. Ah, legal, legal. E a última perguntinha, Isa, para a gente finalizar aqui. Qual, na sua opinião, seria uma história que você gostaria de ver em histórias em quadrinhos e ainda não existe, mas que você acha que seria assim, fantástico ter em histórias em quadrinhos? Qual história que eu gostaria de ver, história de quadrinhos, e que eu ainda não li, não vi? É. Nossa, eu acho que. Eu vou falar do momento atual que nós estamos vivenciando, né? Depois da né, pandemia, grandes nomes, referências da nossa arte, né? Televisiva, da teledramaturgia, Jô Soares, que Uhum. foi um grande leitor, e histórias assim, por exemplo, personagens, atores que, né, foram do humor, que eu sou apaixonada, Cláudia Gimenez, Nair Belo, Hebe Camargo, Aham. Lolita. Então, personagens do humor se tornando personagens em quadrinhos, transformados em personagens de quadrinhos, isso é uma coisa que eu ainda não vi tanto. Entendi. E politicamente, assim como temos quadrinhos históricos que fazem uma abordagem política também, Uhum. que é a história do Lula em quadrinhos. A história dele a gente já viu em filme, já viu, muita gente está careca de conhecer, mas eu acho que em quadrinhos é uma outra linguagem, uma outra vertente interessante da gente ver, conhecer a relação do Lula com o MST, com o Partido dos Trabalhadores, como que ele cresceu, como que tudo, um operário, né, que veio lá como operário, se tornou um presidente de uma nação. É isso. Entendi. E para Pega terminar, esses ícones, assim. sim. Não e que a gente perdeu muitos, né? Você citou vários aí da comédia, né? Que a gente perdeu nesses últimos anos, muito triste, né? Que faz, você lembra e faziam parte, né? Da nossa história, né? Dos nossos finais de semana, das nossas noites, né? Alegrando, trazendo coisas, né? Um alento, né? Para a gente, né? Em vários momentos. Então, é uma pena, uma perda, né? Muito, muito grande, né? Com Paulo certeza. Gustavo, por exemplo, eu comprei o livro dele, Minha Mãe é uma Peça, eu Aham, leio o livro e eu como mãe, vendo aquele personagem que a voz dele, eu lendo lá, né, as falas dos personagens, a voz aham. dele, eu falei, nossa, falta desenhar ele aqui, né, É, para a gente ter, para ler e rir junto, né, é eu verdade. gosto muito. E para as pessoas te encontrarem, Isa, encontrarem o seu trabalho, aí você citou a literatura, né, .br, mas fala um pouquinho assim das suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram? Olha, eu estou no Instagram, @Coruja das Letras, tem uma corujinha lá de boina, Uhum.
estou lá, Coruja das Letras. Estou no podcast do Literatura BR, no Spotify, na Amazon, no Deezer, em todas as plataformas de streaming. Canal do YouTube do Literatura BR, também estou lá com a galera, fazendo lives, resenha, discutindo, entrevista, enfim. E no site, na minha coluna, O Pio da Coruja, no literaturabr.com.br, literaturabr.com, tá lá a minha coluna com matérias, resenhas, entrevistas, e entrevistas com os premiados Jabuti. Legal. Então, esses são os caminhos, os canais. Tem lá meu e-mail, minha caixa postal, mandar alguma coisa para divulgar, para ler, para comentar, para avaliar, fazer curadoria, revisão. É pau para toda obra. Estamos aí. Maravilha. Isa, quero te agradecer muito você ter aceito aqui o convite. Foi uma honra ter você aqui com a gente e a gente aprender um pouquinho mais, né, desse universo. Com certeza, essas referências aí vão ajudar muita gente e vão estar aqui embaixo na legenda todos os links, as referências que a Isa citou, para a gente depois pesquisar e entrar mais ainda nesse mundo das histórias em quadrinhos. Muito obrigada, Isa. Eu que agradeço e uma honra, uma alegria estar aqui dividindo o melhor que nós temos. Obrigada.